Boa noite, gente. Sejam todos e todas bem-vindos para o minicurso sobre o projeto de intervenção em serviço social. Eu me chamo Gustavo Veloso, sou graduando em serviço social pela UFRB e estarei hoje mediando esse minicurso. O propósito desse minicurso é discutir um pouco sobre os projetos de intervenção, tirando as dúvidas dos profissionais e discentes aqui presentes. Então, não percam essa chance. Coloquem suas dúvidas e comentários aqui no chat, que no final da apresentação a professora irá responder todas essas questões. Então, para não enrolar mais, vou apresentar para vocês a facilitadora de hoje. O nome dela é Marcela Meire José da Silva, assistente social pela UXAL, especialista em gerontologia pela UFBA, especialista em ensino, pesquisa e extensão em educação pela UNEB, especialista em serviço social pela UNB, mestra em educação e contemporaneidade pela UNEB, doutora em serviço social pela UFRJ, pós-doutoranda pela UEPB, docente do curso de serviço social da UFRB, coordenadora do grupo de trabalho de serviço social na educação, que é o GTSC-DU, e do grupo de trabalho de envelhecimento populacional, que é o GTEMPO. Então, seja bem-vinda, professora. O palco é todo seu. Obrigada, Gustavo, muito obrigada. Obrigada também a oportunidade de estar aqui. Eu estou afastada, né, pelo pós-doutorado, estou aqui falando para vocês agora do Recife e pertinho aqui da Paraíba, onde eu estou fazendo o meu pós-doutorado. E é um prazer estar aqui com vocês. Vou reiterar o pedido de Gustavo. Enquanto eu estou aqui fazendo as apresentações, coloquem as dúvidas de vocês, a gente vai realmente tirando as dúvidas. A ideia desse mini curso é que a gente possa conversar, tirar dúvidas e, dessa forma, contribuir não só para o manejo da profissão, que é o nosso sentimento prioritário, mas, sobretudo, deixar estudantes e profissionais mais confortáveis e mais atuantes na nossa atividade profissional. Então, bora começar. Pode colocar aí os slides e a gente vai começar. Bom, a gente vai estar conversando sobre a elaboração do projeto de intervenção em serviço social e o que é a nossa praia, né, a nossa praça, e eu vou explicar aqui para vocês durante a apresentação por que é tão importante a gente focar nesta questão do nosso projeto de intervenção. Pode passar. Bom, já estou aqui agradecendo, eu sempre começo as minhas apresentações agradecendo a presença de vocês aqui, agradecendo ao Reconcitec, que é uma estratégia da UFRB. Desde o primeiro Reconcitec, a gente está aqui e é um grande palco de trocas e de conhecimento, e a gente não pode, e graças a Deus não é assim, restringir ao público interno da universidade. Então, vocês que estão aqui acompanhando agora, não deixem de acompanhar as outras atividades que vão acontecer, não deixem de acompanhar as apresentações, as discussões, as mesas, inclusive de áreas que não são as áreas da gente, do nosso conforto, e isso vai fazer com que a gente possa aprender e ampliar a nossa visão de mundo, certo? Então, usem e abusem do nosso Reconcitec. Pode continuar. Bom, eu separei o nosso minicurso por chamadas de atenção, que são necessárias para que a gente possa entender a importância, a relevância, o grande diferencial que é o projeto de intervenção. Então, bora lá. Minha primeira chamada, pode passar. É essa frase aí. O limite do meu atendimento é o meu entendimento. É muito importante que estudantes e profissionais que estão realizando seus estágios ou vão realizar, que estejam realizando o seu fazer profissional, a sua prática profissional, entendam que quanto menos a gente entende sobre a realidade concreta, menos a gente consegue atender. Então, o projeto de intervenção não é algo menor, não é uma tarefa. A gente vai debater isso mais lá na frente. Próxima, por favor. A segunda chamada, pode passar, vem chamar a atenção de vocês para um fenômeno que, para mim, é o mais importante.
O projeto de intervenção é o que nos diferencia de outros profissionais. Lá na divisão sociotécnica do trabalho, coube a essa profissão que é viva, pulsante, mutável, que se desenvolve na história, uma forma e um lugar de existir. E nessa forma e lugar de existir, ela tem uma diferença. O projeto de intervenção é isso. Chego até a dizer que profissionais que não têm projeto de intervenção ainda não experienciaram o que é ser um assistente social. Nós hoje estamos sendo incluídos por cadernos de orientação, marcadores legais, que ficam dizendo o que cada categoria tem que fazer em determinado espaço de política pública. Isso tem minimizado muito o trabalho do serviço social. Então, estamos no momento de dar uma parada para nos reorganizarmos e realizarmos o que nós estudamos para fazer. Não são todas as profissões que têm a obrigação de fazer um projeto de intervenção. A nossa tem. É isso que nos diferencia. É o projeto de intervenção que vai mostrar, desculpem, que vai mostrar a nossa carga ética, a nossa carga técnica, a nossa carga teórica, a nossa visão de mundo, a nossa capacidade de fazer leitura de realidade. Então, é muito importante que a gente assuma este lugar e entenda a importância, a relevância do projeto de intervenção. É ele que vai mostrar a cara do serviço social no espaço socioocupacional. Se a gente não tem projetos de intervenções nos espaços socioocupacionais, a gente se reduz a operar a forma com que a instituição define e deseja o nosso lugar. E esse lugar é pouco. É ruim esse lugar? Não. Mas ela é pouco frente à formação que cada um de nós ou está recebendo na condição de aluno ou já recebeu na condição de profissional. Estou vendo gente aqui que é do Rio de Janeiro, estou vendo gente aqui que é de Tocantins, de Muritiba. Sejam todos e todas muito bem-vindas e vão pegando o link aqui do nosso projeto de intervenção, do nosso encontro hoje e espalhando para os colegas. Esse minicurso também fica gravado aqui e vocês vão poder acessar, e depois também a gente vai deixar ele disponível no YouTube também da gente do GT, para que as pessoas possam cada vez mais, de forma capilar, acessar conhecimento. Pode passar. Quem está chegando vai dizendo o seu nome, de que cidade e de que estado vocês estão nos acompanhando, se são estudantes, são profissionais, tudo isso é importante. A terceira chamada pode passar. Nós sabemos hoje mais o que não é da nossa profissão do que o que é dela. Isso tem me preocupado. Eu tenho observado nas redes sociais uma grande preocupação em definir o que não é. Isso é uma questão importante? É. Mas muito mais importante é sinalizar o que é da profissão. E um projeto de intervenção tem essa função. Mostrar o que é, o que nós temos de específico, como eu falei anteriormente, nossa visão de mundo, nosso cabedal teórico, técnico e ético. É para isso. Então, a gente tem gastado muita energia, e não é que isso seja algo menor, mas eu acho que a gente tem condições de gastar mais energia mostrando o que é a nossa profissão, e não dizendo o que não é. Dizer o que não é, não diz o que é. Então, todos nós, à frente dos usuários, à frente de atendimentos, a gente está mostrando o que é a profissão, não o que ela não é. Então, a gente tem que gastar mais energia com isso. Mostrar o que o assistente social faz, mostrar o que o assistente social é capaz de fazer, mostrar os deslocamentos de realidade que são possíveis através dos projetos de intervenção. Pode passar.
Quarta chamada, pode passar. O serviço social é uma profissão de caráter interventivo. Por que que isso é importante, Marcela? A gente destacar. Porque a questão da intervenção, ela é necessária, para que ela aconteça, é necessário um estudo, um manejo e um objetivo. A gente, em serviço social, a gente não estuda para saber as coisas, gente. A gente estuda para saber e, em sabendo, intervir sobre essas coisas. Então, se a gente só sabe essas coisas e não intervém, a gente não está fazendo serviço social. E isso está tão forte. Eu estou estudando no meu pós-doutorado a questão da formação profissional, né? E dentro da formação profissional, a formação dos professores. E para falar da formação dos professores, eu tenho que falar um pouco de currículo. Então, nós temos hoje uma carga curricular que está, às vezes, muito mais centrada na pesquisa do que na intervenção profissional. E a nossa profissão usa a intervenção para que nós usa a pesquisa como instrumento para intervenção. A gente usa a pesquisa para conhecimento da realidade. E, em conhecendo, como eu falei, fazer algo com este conhecimento que eu acumulei. Se eu não faço isso, eu não estou fazendo serviço social. Perfeito? Pode passar. Quinta chamada. Pode passar. O projeto de intervenção não é para você, estudante ou profissional, nem para a instituição, seja ela a universidade ou local de trabalho. O projeto de intervenção é para a relação entre profissional e usuário. Porque Gustavo me viu dando esse curso na 9ª Jornada Nordeste de Serviço Social, e o debate que eu tive com as pessoas, ouvindo a pergunta das pessoas, que eram alunos e profissionais, eu incluí essa lâmina para vocês hoje. Essa é a prova de que o conhecimento ele é vivo. Ouvindo o que as pessoas me perguntaram como dúvidas, ouvindo o debate entre elas e o debate comigo, me fez ter que colocar essa lâmina. E eu vou repetir: o projeto de intervenção não é para você, estudante profissional, que é hoje um risco que se está tendo. Na formação, a gente faz lá um projeto de intervenção, que é para a gente cumprir os créditos do estágio. A gente não está preocupado com o usuário. A gente não está preocupado com a memória que a gente está fazendo de um estágio e futuro profissional ali. A gente não está preocupado em deixar alguma coisa para aquele espaço socioocupacional. Tudo bem? Então, não é para você, estudante, não é uma simples etapa para você pegar o seu diploma. Não é isso. E nem é para você cumprir essa etapa junto à universidade ou para o seu local de trabalho. Eu estou escrevendo um artigo sobre usuário do serviço social, sujeito oculto. A gente tem debatido pouco a questão do usuário. A gente discute muito mais as políticas do que as pessoas de carne e osso, que são alvo da política, que são os usuários. Então, é muito importante que a gente resgate humanamente esse sujeito dentro das nossas atividades profissionais. Não resgatá-los como alvo do meu fazer, mas como sujeito vivo do meu fazer, certo? Então, quando a gente pensa um projeto de intervenção profissional, a gente está colocando o usuário no centro da questão. E as questões que estão em torno
no contexto ou na estrutura da vida deste usuário, se tornam as nossas leituras de realidade possíveis para elaborarmos intervenções para aquele sujeito. E olha, daqui a pouco eu vou falar, quando a gente chegar lá no modelo, que não é uma receita de bolo, mas é uma estruturação para vocês pensarem, vocês vão ver que o usuário ele tem que participar ativamente disso, porque senão vira uma ação protocolar e não a cara da profissão. E quem constrói a profissão somos nós que atendemos pessoas. A universidade é importante para nos dar a formação, mas a universidade ela tem que se alimentar das necessidades sociais. Os currículos têm que ser alimentados pelas necessidades concretas que se apresentam. Senão a gente não consegue dar respostas. E o projeto de intervenção é uma resposta profissional às necessidades concretas que se apresentam. Pode passar. A sexta chamada. Não tinha nem sexta, lembra, Gustavo? Vamos. Eu sou professora de processo de trabalho. Quais são os elementos de um processo de trabalho? Você tem que ter um objeto, você tem meios e instrumentos, e você tem produtos ou resultados. Então, todo o processo de trabalho tem esses três elementos. Certo? O serviço social, nos mais diversos campos socioocupacionais, tem processo de trabalho. Então, os processos de trabalho, a gente tem que ver qual é o objeto desse processo, quais são os meios e instrumentos e qual é o produto e resultado. Se eu não tenho produto e resultado, eu não tenho processo de trabalho. E aí cabe uma reflexão importante, gente. Política pública não é produto do serviço social, do processo de trabalho de serviço social. Política pública é meio, é instrumento de trabalho. Certo? Atendimento é meio de trabalho. Eu atendo para ter que produto ou resultado? Realizei em um mês 300 atendimentos. Ótimo. Qual foi o produto ou resultado? 300 atendimentos. Não, 300 atendimentos. Atendimento é meio, não é produto. Com aquele meio, com aquele instrumento, eu construí o quê? Eu reconheci que necessidade. Eu reconheci que demanda. O que eu reconheci? E o que eu fiz com isso? O fazer com essa informação pode gerar um produto ou um resultado. E hoje, na contemporaneidade, a gente tem confundido muito isso. Tem muito estudante e muito profissional que acha que está em determinado espaço socioocupacional para cumprir aquela política pública. Não, política pública não é o produto do serviço social. A política é o meu instrumento de trabalho. É através da política que eu chego nos usuários. E se a gente não entende isso, a gente acha que ter 300 atendimentos, 200 famílias cadastradas, fazer evento é projeto de intervenção. É produto do seu fazer. Não, não é. Estou vendo a galera aqui de Cruz das Almas chegando, Santa Bárbara, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos embora pegar o link daqui do mini curso e espalhar para as nossas colegas, estudantes e usuários. Quando eu fiz a propaganda, eu inclusive disse isso, os usuários do serviço social têm que saber o que é um projeto de intervenção em serviço social. Só assim a gente faz controle social, capacitando os nossos usuários a nos conhecermos, a conhecer a nossa profissão, tá? E os colegas também das outras categorias profissionais, porque a gente trabalha hoje numa sinergia muito forte com outras categorias profissionais, com equipes multiprofissionais, e eles precisam saber o que é que o serviço social faz. Pode passar. Bom, quem é assistente social e quem é estudante sabe que essa questão
perturba muito, né? O que um assistente social faz? Para responder isso, a gente tem que saber quem somos nós, quem são nossos inimigos. Nós precisamos entender que nós temos um lugar na divisão sociotécnica do trabalho, e isso quer dizer que a profissão tem uma história, tem conhecimento e tem um lado. Em tese, e por que eu falo em tese? Porque nem o fato de você ser um assistente social não garante que você tem consciência de classe. O fato de você ter se formado em serviço social não garante que você tenha uma escolha pelos trabalhadores, que você se reconheça como trabalhador, né? Isso também tem a ver com a estrutura dos currículos, né? Será que os currículos estão deixando isso claro? Será que a gente está entendendo que aquela pessoa que a gente atende nos mais diversos espaços socioocupacionais é igual a gente? São trabalhadores, muitos deles trabalhadores formais, como nós, e muitos deles desempregados, como trabalhadores que nós também já fomos. Então, essa condição de estar empregado ou não empregado é diferente se a pessoa é trabalhador ou não é trabalhador. Por isso, que a frase de Marx é trabalhadores do mundo univos, não é empregados do mundo univos, né? Trabalhadores do mundo univos, essa que é a questão. Pois bem, a gente precisa, e o projeto de intervenção é uma chave para isso, precisa saber responder essa questão: o que um assistente social faz? Sem ser aquelas respostas que são formais. Ah, a gente trabalha com política, mas todo profissional trabalha com política. Quem é professor trabalha com a política de educação. Quem é médico trabalha com a política de saúde. Não é isso que nos diferencia. Ah, a gente trabalha com direitos. Muitos profissionais trabalham com direitos. Não é só advogado. Entende, gente? É muito importante. E eu acho, vou repetir, a chave disso tem a ver com o tipo de formação que a gente está tendo, mas, sobretudo, com o tipo de compreensão que nós estamos tendo do que é o estágio, que é o primeira experiência nossa de treinamento e serviço, né? Que a gente se aproxima de determinada realidade e aprende com ela, reconhece as questões dela, e às vezes a gente tem reduzido essa grande experiência de estágio a fazer uma palestra ou um folder, ou uma atividade única. O que nós podemos alterar de realidades sociais com um evento, com um folder? Por isso a necessidade do estágio conferir mais tempo às pessoas para que o projeto de intervenção seja algo que possa ser continuado. E, em sendo continuado, garantir ao estudante essa experiência de produzir um impacto, um resultado, utilizando os meios e instrumentos que ele tem. Pode passar. Bom, eu trouxe aqui, distorceu, né? Eu trouxe aqui essa fase de Yamamoto, que é de 2009, e ela vai dizer o seguinte: o exercício da profissão exige um sujeito profissional que tenha competência para propor. Onde é que eu proponho coisas num projeto? Qual a estrutura técnica da profissão para você propor algo? É o projeto de intervenção. Ele tem que ter competência para negociar com a instituição os seus projetos. De que projeto ela está falando? Projeto de intervenção. Para defender seu campo de trabalho. Então, o que defende campo de trabalho não é conversa, não é reunião, não é fazer um GT para discutir não sei o quê, é a sua competência profissional. A sua capacidade de propor. Você ter o seu diferencial. Então, a gente tem instituições que têm 10 assistentes sociais, 20 assistentes sociais há muito tempo.
Aí você entra e pergunta: você pode me mostrar aí os projetos de intervenção que vocês fizeram? E as colegas, embora trabalhem muito, e a gente sabe disso, não tem nenhum projeto de intervenção. Então, quando o nosso trabalho, no que é mais específico dele, começa a diminuir, é possível que outras profissões digam: ah, isso aí que o serviço social faz, eu também sei fazer. Eu já ouvi isso. Não, eu e o serviço social fazemos a mesma coisa. Não, não faz não. Não é a mesma coisa não. Entende? Então, continuando aqui o que Yamamoto disse, para defender o campo de trabalho, suas qualificações e suas atribuições profissionais, requer ir além das rotinas institucionais. Lá no início eu disse, é normal que um campo profissional tenha expectativas e arrole atividades que ele queira que a gente faça. Não tem problema. Mas eu não estudei para realizar só as atividades que ele está me propondo. Então, eu estudei para fazer o quê? Certo? Então, requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender no movimento da realidade as tendências, as possibilidades ali presentes, passíveis de serem apropriadas pelo profissional, desenvolvidas e com intervenção, que não saiu ali, mas desenvolvidas e com intervenção. Então, isso, Yamamoto resumiu tudo. Isso é o projeto de intervenção. Então, o projeto de intervenção é o marco diferencial que tem essa potência toda aí. Então, é fazer as rotinas, mas não esquecer do que você estudou para fazer. E você não estudou para fazer a política A, B, C, D e E. Você estudou para ser assistente social. Perfeito? Pode passar. Bom, a partir de agora, eu vou convidar vocês para a gente entender o que é o projeto de intervenção, compreender algum desses elementos que fazem parte do projeto de intervenção. E vou pedir que vocês, Gustavo acabou de dizer, não esqueçam de colocar as dúvidas. Não esqueçam de colocar as dúvidas, as considerações, as divergências. Se vocês não concordarem com alguma coisa, coloca aí. A ideia do minicurso não é para vocês ficarem só me ouvindo. A ideia do minicurso é que vocês possam participar ativamente. Tá bom? Então, vamos embora lá. Qual é o primeiro passo para a gente construir um projeto de intervenção? Conhecimento da realidade. Nós somos, quando estagiários, nós somos convidados a ir para um lugar que você não conhece absolutamente nada. Regularmente, estágio 1, você só observa. Estágio 2, você, além de observar, consegue acompanhar alguns processos. Estágio 3, você já está enfronhado na rotina institucional, tem uma relação com usuários e começa a construir o seu projeto de intervenção. No estágio 4, você intervém longitudinalmente até o estágio 5, onde você elabora o relatório de estágio. Se eu empobreço esse processo de estágio, eu vou ter projetos de intervenções igualmente empobrecidos. Porque nós precisamos de tempo e de espaço para construir um projeto de intervenção. Senão, sem tempo e sem espaço, a gente comprime, faz o que é possível. E nem sempre possível nos ensina a ser profissionais naquele perfil que a Yamamoto colocou lá atrás, né? Que seja capaz de ser propositivo, capaz de ir para além das rotinas institucionais. Então, a gente precisa
pegar aquela frase de Yamamoto e abraçar, certo? Então, e tendo o conhecimento da realidade como base, vamos conhecer a estrutura do projeto de intervenção. Gravem isso. O conhecimento da realidade é a base. Então, o que que tem na estrutura de um projeto de intervenção? Primeiro, ele tem um diagnóstico. Se nós estivéssemos ao vivo eu falo assim, presencialmente, um olhando na cara do outro, seria melhor essa dinâmica. Mas eu quero que vocês escrevam aqui no chat, para vocês, o que que salva um paciente? Digam aí. O que que salva um paciente? Vocês sabem o que é? Todos vocês já adoeceram ou já tiveram parentes que também adoeceram. Diga aí para mim, o que que salva um paciente? Vocês estão vivos? Estão acompanhando aqui o curso? Estão com vergonha de responder? Conhecimento, disse Igor. Mais alguém? A intervenção, falou Neide. Bonita foto, dona Neide. Beatriz fala os relatórios. Valeu, Beatriz. Bom, o que salva um paciente é o diagnóstico. E é o diagnóstico em tempo hábil. Se você faz um diagnóstico tardio, não tem intervenção que salve. Viu, Neidinha? Então, para eu fazer uma intervenção de qualidade, eu tenho que ter um bom diagnóstico dessa realidade. Então, por que que a gente atende pessoas? Ah, porque a instituição mandou atender. Não, eu atendo para conhecê-los. Eu tenho lá uma anamnese social, uma ficha social, uma folha social, o nome que vocês queiram dar, para esse instrumento que captura primeiras informações do usuário, primeiros dados dele. Aquilo é um instrumento de trabalho que serve para os momentos seguintes, para as ordens seguintes, para os passos seguintes. E dentro desses passos seguintes, eu preciso, através dessa ficha, desse elemento de coleta de dados, eu preciso criar informações que me deem uma leitura da realidade daqueles usuários como um todo. Não só de forma individual, sobretudo de forma coletiva. Perfeito? Observar é importante. A outra Neide está falando aqui. Observar é importante, mas eu observo, Neide, para eu poder ter uma perspectiva de leitura dessa realidade. Então, assistentes sociais realizam, muitos não gostam desse termo, porque acham um termo médico e tal. Não, é um termo que os médicos mais usam, mas não é o termo médico. Tanto a anamnese quanto o diagnóstico. É importante que as pessoas saibam usar a informação que elas têm para criar condições de conhecimento da realidade para poder a partir daí ser propositivos, tá? Então, nesse diagnóstico, você vai ter lá uma série de dados. Catarina, o pessoal está vendo aqui a sua consideração, vão ver lá. O YouTube está funcionando direitinho aqui para mim, pelo menos. Às vezes é a oscilação da internet que dá isso, tá, gente?
Nós precisamos, para fazer um bom diagnóstico, de dados de maior diversidade possível. Daqui a pouco eu vou falar da qualidade desses dados. A gente precisa ter objetivos, uma vez conhecido a realidade, transformando esses dados da realidade numa necessidade concreta, e construindo ali uma demanda, eu preciso ter alguns objetivos. Os objetivos, eles vão ser sustentados, olha como é importante o diagnóstico. Os objetivos só vão acontecer se a gente tiver uma clareza da realidade concreta. Tudo bem? Eu preciso justificar por que que eu estou fazendo aquele projeto de intervenção com esses objetivos dessa forma. Daí a necessidade de diagnóstico. É esse diagnóstico e esse conhecimento da realidade que me diz para onde a realidade concreta está se sinalizando como uma necessidade. Eu preciso determinar os sujeitos envolvidos, não só tê-los como alvo, mas ter eles como sujeitos. Eu preciso observar os recursos, tanto humanos quanto materiais, para isso. E daí a importância de eu entender de orçamento, para não ficar fazendo proposições e alguém dizer, ah, não tem dinheiro, você fala, tudo bem. Mas aquela necessidade, ela existe. Como é que eu trato aquilo? Eu preciso saber do orçamento disponível. Eu preciso ter orçamento disponível. E eu preciso conhecê-lo. Certo? Andando pelo interior e ouvindo profissionais, por exemplo, no Capacita SUAS, que eu fui facilitadora, né? Fui professora tanto pela UFRB quanto pela UFBA. Como é que numa cidade do interior, e essas são as cidades que mais me preocupam, como é que eu vou ser propositivo se eu não sei o orçamento da assistência social para o município? Como é que eu vou ser propositivo se eu não sei do recurso que vem da União? Como é que eu vou ser propositivo se eu vejo que a gente gasta mais recursos em atividades festivas, em eventos, do que em intervenções que produzam resultado? Então, eu preciso estudar para poder oferecer um projeto de intervenção com qualidade, né? Eu preciso, nesse projeto de intervenção, ter metas, e a gente aprende na graduação que as metas são quantificáveis. Senão não tem sentido. Eu preciso de um cronograma, e dentro desse cronograma, espaço para avaliação, a gente vai discutir um pouquinho isso. Catarina Marques está perguntando aqui, professora, quais ferramentas e métodos podem ser mais eficazes na avaliação e acompanhamento dos impactos de um projeto de intervenção em serviço social? Catarina, não tem receita de bolo, mas quando chegar na avaliação, eu vou sugerir algumas coisas. A gente hoje, porque nós estamos na contemporaneidade TikTok, a gente é bombardeado por necessidades mais imediatas, certo? O que eu posso lhe garantir é que se nós amarrarmos boas metas, fica muito mais fácil da gente avaliar. E se eu tenho um cronograma, e é muito importante ter um cronograma na intervenção. O cronograma me permite eu acompanhar passo a passo o que está acontecendo e ver se aquilo que eu desenhei está indo para o lugar que eu gostaria que fosse. E esse lugar que eu gostaria que fosse é um lugar que é pactuado com os usuários, porque eu não faço projeto de intervenção para eles, assim, impor a eles, eu faço com eles. Então, esse pacto também com os usuários é importante para que a coisa surta efeito. Mas no processo de avaliação, Catarina, é muito importante que a gente garanta a escuta com qualidade dos sujeitos que estão sendo
o foco da nossa intervenção. Então, no meio do caminho, ouvir. No meio do caminho, perguntar. Que ferramentas a gente pode utilizar para isso? Quando a gente tinha a disciplina dinâmica de grupo nos currículos, ela facilitava, através de determinadas formas de interação, a possibilidade de avaliação de processos de intervenção. Tiraram a disciplina dinâmica de grupo dos currículos. Beleza? Eu acho muito grave isso. Tão grave para mim quanto não ter discussão de raça e gênero, tão grave quanto não ter mais disciplinas, oficinas técnico-operativas, porque essas disciplinas, Catarina, poderiam dar conta disso. Como é que a gente avalia uma intervenção que a gente está fazendo? Como é que a gente avalia? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas não pode, Catarina, ser uma receita de bolo. A depender do que você lançou como prioridade na intervenção, isso vai determinar como é que a gente vai avaliar. O que fazer quando o projeto de intervenção, Lorena pergunta, é eficaz, mas a instituição se recusa a aplicá-lo? Tem um livro, Lorena, do professor Faleiros, que é Saber Profissional e Poder Institucional. A primeira coisa que a gente precisa, que esse livro e Estratégias em Serviço Social são os livros que me salvaram a vida, quando eu estava trabalhando diretamente no atendimento aos usuários de políticas públicas. Hoje eu trabalho com um grupo de usuários de política pública, que são os meus alunos. Então, eles são meus usuários. Eu que agradeço, Catarina, pela pergunta. Muito obrigada. Eles são os meus usuários. Meus alunos são os meus usuários. É assim que eu me entendo. Certo? Então, Lorena, quando uma instituição não quer fazer, e se você fez o trabalho com os usuários de forma equânime, são os usuários que hão de pressionar. E se você tiver construído uma boa rede, e ter uma boa rede de intervenção tem a ver com uma coisa que na minha época era chamada de recurso de comunidade. Eu levantar todos os sujeitos com os quais eu poderia ter uma interação que fosse útil para as necessidades levantadas por mim. Então, às vezes, o projeto de intervenção, Lorena, a instituição diz não, mas usuários dizem sim, e você, em rede, consegue fazer aquilo não por dentro da sua instituição. Eu já fiz isso. Então, tem projetos de intervenção que são potentes, mas não sejamos inocentes. Nossos chefes não são nossos amigos. A instituição em que você trabalha não está ali para ver o seu desenvolvimento pessoal ou o desenvolvimento dos usuários, tal. Nós estamos no modo de produção capitalista, entende? Isso não muda. Por isso a necessidade de um projeto de intervenção que não descuide desses aspectos, Lorena. Primeiro, não tirar o foco das pessoas que são atendidas. Elas têm que ser fortalecidas, elas têm que mostrar as necessidades. E elas têm que ser estimuladas, capacitadas. Eu não gosto do termo empoderar, mas elas precisam ter ações e intervenções com elas que fortaleçam a sua capacidade como usuário. Tudo bem? E se eu trabalho em rede, e eu não estou falando dessa rede contemporânea, eu estou falando da rede como... Porque essa rede contemporânea ela quer ser construída por decreto. Temos que trabalhar em rede. A gente, quem é assistente social há mais de 30 anos como eu, sempre trabalhou em rede e não tinha esse negócio. Porque no modo de produção capitalista não tem como nós não trabalharmos em rede. Nenhuma instituição é capaz dela dar conta sozinha do próprio objeto de intervenção dela. Não tem como.
Não tem como. E no sistema foi feito assim. Então a gente precisa ter uma grande capilaridade na comunidade, sabendo os recursos que ali existem, porque muitos projetos de intervenção vão ser a partir do serviço social, mas não a partir da instituição. Mas quando eu opero em rede, eu posso executá-lo de outra forma, com os mesmos sujeitos em outros lugares. Eu vou dar alguns exemplos disso para ficar mais claro, mas espero ter dado um toque, Lorena. E essa sua pergunta é importante, porque a gente precisa tirar o véu da inocência. Teve o slide anterior que eu disse: quem é meu inimigo? Não é preciso saber quem é meu inimigo. Então, às vezes, a gente de forma inocente, acha que todo assistente social é gente boa, e não é. Nós temos profissionais bons e profissionais ruins, como em qualquer outra profissão. Eu não sei de onde vem esse delírio que no serviço social todas as assistentes sociais são gente boa. Não é isso. Não é isso. Ah, mas ela estudou, mas não acolheu, estudou e não refletiu, acolheu, estudou, mas tirou 10 na prova, mas não incorporou aquilo como valor, né? Nem profissional, nem pessoal. Então, a gente precisa entender que os espaços socioocupacionais são espaços de conflito e não usar isso como justificativa para não fazer nada, mas usar isso como uma mola propulsora para eu não ficar chateado, eu me sentir desqualificada porque as pessoas não quiseram um projeto de intervenção. Às vezes, gente, alguns superiores nossos não têm a humildade de reconhecer a grandeza dos nossos trabalhos. Incomoda isso. Eu, quando era profissional, nunca tive medo de ter estagiário. E estagiário perturba, estagiário incomoda, estagiário Ave Maria, né? Eu nunca sobrecarreguei um colega que acabou de chegar só porque ele é mais novo do que eu, aí ele tem que se acabar lá. Não, não tem, gente. Isso não é nem ético. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Isso faz parte da condição de muitas profissões, e a nossa não está fora disso. É verdade. Então, hoje, se você é uma professora ou um profissional que faz as coisas que você tem que fazer bem, ganha uma notoriedadezinha, se os alunos reconhecem, ou os usuários reconhecem, ou alguém da direção lhe reconhece, os outros colegas ficam pau da vida com você. Então, isso é da condição humana, mas de uma condição humana que precisa se desenvolver ainda, né? Que precisa se desenvolver ainda. Gustavo está aqui tá dizendo, são as damas de caridade, todas boazinhas. Diga, tem um povo que fica, que mimetiza uma dama de caridade, né? Então, é normal que em espaços socioocupacionais, infelizmente é normal, não deveria ser, mas é normal. As pessoas que queiram ser mais propositivas sejam barradas por quem não quer. Tem gente que só quer fazer aquilo ali, café com pão. São melhores, são piores, não sei. Mas não tem problema ela querer fazer o café com pão. Ninguém está perturbando ela para fazer o café com pão. Mas deixa o outro ir mais além, né? Não, a gente boicota o outro. Regularmente isso ocorre porque quem chega e é propositivo vira uma ameaça. Então, tem colegas aqui, eu faço um apelo para os colegas aqui do Recôncavo, que são assistentes sociais, recebam os estudantes, né? Não é só pela UFRB, não, tem outras unidades aí, profissionais que precisam de espaço para os meninos estagiários. A gente teve estágio, gente, não é justo que a gente não ofereça, né? E olha que na minha época eu tive 5 semestres de estágio. A gente passava 2 anos e meio dentro da instituição.
Então, hoje as coisas as universidades têm 2 meses, 3 meses de estágio. Então, para você ter uma experiência de projeto de intervenção com esse tempo é muito complicado. Aí você sai sem ter uma experiência, aí vai para o campo profissional, chega lá, não tem também ninguém fazendo projeto de intervenção. Quando é que você vai fazer um projeto de intervenção? Nunca, nunca vai fazer. Quem está chegando aí, gente, vai dizendo da onde nos acompanha, viu? Se é profissional, se é estudante, e vão sendo muito bem-vindas e muito bem-vindos. Então, bora lá. Já falei dos recursos, das metas, da importância do cronograma. Tem que ter considerações suas e tem que ter referências. A gente não faz projeto de intervenção porque o fulaninho ou a fulaninho, a família dele ou aquela localidade está precisando. Eu tenho que ter fundamento para isso. Eu tenho que ter argumento para isso. Argumento ético, técnico e político. Grife técnico. Nós somos profissionais que estão inscritos na divisão sociotécnica do trabalho. Então, eu tenho algo diferenciado para mostrar. Eu tenho algo diferenciado para mostrar na condição de profissional, certo? Daí, com tudo isso ok, eu vou partir para a execução. Essa execução, ela tem que ter no horizonte dela que resultados eu quero chegar. Lembra do processo de trabalho? Que resultados eu quero chegar? Eu quero fazer uma formação com as mulheres de determinada região. Não tá massa. Qual é o resultado que você quer com aquilo? Em que aquela atividade fortalece aquelas mulheres? Fortalece enquanto sujeitos sociais históricos. Porque às vezes a gente propõe projetos de intervenção para as pessoas ganharem o dinheiro dela. Isso não é projeto de intervenção, gente. A mulher vai ganhar o dinheiro dela e ela vai continuar sendo agredida em casa, desrespeitada na comunidade, considerada ninguém pelas outras políticas. Então, o nosso projeto de intervenção é para contribuir na formação dos sujeitos. Obviamente que eu utilizo uma série de elementos para tocar aquele sujeito, uni-los, mas bons projetos de intervenção geram aprendizagem. Aprendizagem para os sujeitos alvos da intervenção, aprendizagem para a instituição, criam memória institucional do serviço social naquele lugar. E tem impacto, isso é o resultado. Não está lá em processo de trabalho, objeto, meios, instrumentos, produto ou resultado. Se tem um processo de trabalho, tem que ter um produto ou resultado, gente. Aí, quando alguns alunos viram para mim e disseram assim, professor, a gente vai fazer uma palestra no nosso projeto de intervenção. Você pode fazer a palestra? Posso. Mas é só a palestra, a intervenção? Como é que você vai avaliar o impacto daquilo? Projeto de intervenção não é evento. A gente não está formando para ser promoter. Projeto de intervenção tem que expressar uma intencionalidade. Beatriz está perguntando um trem aqui. Com que frequência temos que fazer esses projetos de intervenção em uma instituição? Beatriz, vai depender do que a realidade concreta está lhe apresentando. Vai depender o que os usuários estão te trazendo. Tem algumas instituições, eu acho isso tão interessante. Tem algumas instituições que os donos da instituição falam assim: poxa, eu estou vendo donos ou responsáveis, né? Eu estou vendo aqui que nessa escola aqui, por exemplo, que já que eu opero com educação, está tendo uma evasão muito grande. Olha, e é principalmente as meninas.
bora pensar alguma coisa para fazer, porque ele não sabe o que é projeto de intervenção, né? Quem sabe é a gente. Essas pessoas têm uma visão de mundo diferente, têm uma visão de gestão diferente. Que bom que ele veio, né, e me chamou atenção, me propôs isso. Mas que triste que eu que estou atendendo esses meninos e meninas, eu não reparei isso. Entende? Então, o que vai determinar a quantidade de projetos de intervenção, a qualidade desses projetos de intervenção, a permanência dele, a repetição dele, a substituição dele por outra coisa, é o movimento do mundo concreto. O que que a realidade está lhe pedindo? Então, o tempo, a quantidade, a qualidade dos projetos tem a ver com a sua capacidade de entender a realidade concreta. Daí aquela primeira chamada que eu falei, né? O limite do meu atendimento é o meu entendimento. Então, às vezes, a gente faz alguns projetos de intervenção que são incorporados pela instituição. Outros projetos de intervenção têm começo, meio e fim, porque o que foi objeto da existência deles, a demanda que foi a existência dele, foi resolvida, encaminhada, suprimida, modificada por esta intervenção. Agora, o problema é outro. Eu vou dar um exemplo. Uma população ou um grupo que não tem letramento, não tem alfabetização, e isso faz com que essas pessoas não tenham acesso a muitos direitos. Os direitos do modo de produção capitalista são todos escritos, né? E alguns deles são falados ou mostrados, mas eles são essencialmente escritos. Aí você diz assim, poxa, vou fazer um projeto de intervenção para que a minha comunidade, para esse grupo de pessoas, acessem educação. Você entra no circuito de ver quais são as modalidades de educação que estão presentes, quais são as possibilidades, com que sujeitos você vai fazer essa mediação, né? Vai acionar a escola? Vai, são mais adultos do que crianças são, então vou ter que ser um EJA. Então você vai fazer uma mobilização e vai alfabetizar essas pessoas. Tudo bem? Vai garantir letramento. Com isso, essas pessoas ganharão outro horizonte, talvez outras perspectivas de leitura de mundo. As necessidades mudam de uma pessoa com letramento para uma pessoa sem letramento. Essa comunidade vai começar a exigir outras coisas, porque ela vai começar a acessar outras coisas. Então, você resolveu a questão do letramento, mas aí já vai aparecer outras pressões. Outras pressões. E aí vão ser necessários outras leituras de realidade, outros diagnósticos, para que as necessidades concretas vão ganhando corpo e visibilidade. Perfeito? Então, a quantidade de projetos vai variar muito. E em espaços, eu tive a oportunidade de conhecer uma intervenção de uma colega nossa no Sul, na área de educação também. E ela tinha um grupo de muitos assistentes sociais e existia uma diversidade enorme de projetos de intervenção, porque cada profissional foi vendo as necessidades que estavam brotando, que estavam aparecendo, que estavam visíveis. Então, uns fizeram intervenções com as famílias, outros fizeram intervenções com profissionais internos da escola, outros fizeram projetos de intervenção com as pessoas e estudantes que tinham necessidades especiais. E aí vai, beleza? Não entendi não, Lorena, explica aí, a intervenção profissional independente da categoria, como assim? Não entendi, depois você me explica. Mas deu para entender, Beatriz, o que eu quis dizer? Então a gente vai fazer olhando o mundo concreto. Não é da minha cabeça, eu acho que as pessoas estão precisando disso, não é o que eu acho. Se eu estou no eu acho, eu não estou usando dado nenhum do mundo concreto. Beleza? Então, a gente precisa, para intervir,
ter o conhecimento da realidade, do mundo concreto, senão não vai. Então, muitos projetos de intervenção, às vezes, não dão certo, porque a pessoa fez de uma necessidade que ela achava que o público tinha, mas é ela que está achando. O público não disse que tinha aquela necessidade, né? Então, a gente precisa entender isso. E quando a gente faz um projeto que ele tem um produto ou resultado, que ele é avaliado, que a gente faz a prestação de contas, que a gente registra a memória, então, o projeto de intervenção ele não acaba com a atividade que você propôs. O que está acontecendo depois que você meteu a mão naquela realidade? Ela está igual, não mudou nada. O que mudou? Essa é a memória que a gente tem que construir, para que quando venha um outro profissional para aquele espaço socioocupacional, em outro tempo, com outra realidade, mas naquela instituição, ele possa, oh, fizeram aquilo daquela vez e deu tal resultado, deu certo, mas nunca mais ninguém fez nada. Vamos embora retomar aquele projeto de intervenção que a colega deixou aqui. Então, a gente precisa tomar muito, 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 muito cuidado com isso, porque a gente está lá olhando a vida concreta das pessoas. Quando a gente fala de projeto de intervenção, gente, a gente está falando da vida das pessoas. Pelo amor de Deus. São as vidas de gente de carne e osso que a gente está mexendo, bulindo, propondo. Daí a importância dessa dimensão socioeducativa que nós, assistentes sociais, temos. O projeto de intervenção, ele é um instrumento socioeducativo, eu tenho que gerar uma aprendizagem com as pessoas. Então, depois que eu fiz o projeto de intervenção, o que ficou? O que brotou daquilo? Por isso a importância de avaliar. E aí você entende que alguns colegas não querem fazer projeto de intervenção porque não querem avaliar. Não querem dizer assim, poxa, eu fiz tanta coisa e não deu certo. Não deu certo, tem coisas que não dão certo, gente. Principalmente quando a gente é, propõe coisas que são do nosso desejo, não da necessidade dos usuários. Então, a gente precisa entender que nós trabalhamos para os usuários. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. Então, em todos os lugares que eu passei profissionalmente, eu fiz projetos de intervenção. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu acolhi estagiário. Em todos os lugares que eu trabalhei, quando eu estava com estagiário, eu dizia: ó, você tem que deixar alguma coisa para essa instituição. Um projeto que possa ser incorporado como um valor. Eu tive uma vez uma aluna, ela fez uma coisa fantástica. Ela, ao invés de fazer um folder, ela primeiro escutou os usuários do que eram as principais dúvidas deles, assim, dentro daquela instituição. Do que eles não entendiam, o que eles achavam que estava meio confuso, que deixava eles dependendo que o acompanhante, né, soubesse, procurasse lá saber, reexplicasse. Estava um negócio assim meio. É, é isso aí, Lorena, é isso aí. Parabéns, é isso aí. Essa a forma eficaz é a forma com usuários. Sempre é. Com conhecimento da realidade. Não adianta você querer impor a intervenção. A intervenção ela é construída com os usuários e com os dados de realidade, né? Então, o que que ela fez? Ela queria fazer um material, um manual que orientasse tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela veio falar comigo. Aí eu disse, tá, e qual é o nível de letramento dessas pessoas?
Hum? Seus usuários todos sabem ler e escrever? Para em receber um manual, utilizá-lo? Ela, eita, professora, lá vem a senhora. Eu digo, não, lá vem eu, não estou lhe lembrando. Aí ela foi para as fichas dos usuários. E a maioria não sabia ler. O que foi que ela fez? Transformou o que seria um manual escrito, ela não declinou do manual escrito para deixar lá. Ela fez gravação das informações com os profissionais daquela instituição, das principais dúvidas. E aí ela foi falando e gravando, e ela produziu um pequeno filme que era colocado na sala de espera. A diretora ficou apaixonada por esse negócio. Mostrou na Secretaria de Saúde e tal, não sei o quê. E eram os próprios profissionais falando: ó, você não conhece tal coisa é assim, é assim, é assim. Você tem medo disso, não sei o quê, não sei o quê. E ela pegou todos os profissionais, todas as categorias estavam ali representadas, entende? Produziu um CD com esse filme. E depois ela avaliou. Deixava na sala de espera, repetia várias vezes, ela foi avaliar. Você acha que essa informação aí foi útil para você? Tá mais claro aí do que quando o profissional fala? E no retorno dela, na avaliação, né, que ela fez do projeto de intervenção, ela colocou isso, que os usuários se queixavam da forma rápida do atendimento, da forma rápida das orientações, da forma rápida das indicações, e isso fazia com que eles não lembrassem e os acompanhantes não lembrassem. E aquela intervenção criou menos desconforto para os usuários no que se refere às informações. Eu tô reduzindo assim muito o que ela escreveu, mas era isso, tá, gente? Então, não é da nossa cabeça. Regularmente, quando é a nossa cabeça determinando a intervenção, a gente faz o negócio lá do errado, certo? Então, todo projeto de intervenção, meu amor, tem que ter prestação de contas e construção da memória. Esse é o relatório final. Surtiu efeito? Atingiu as metas que você determinou? Você foi mexer numa coisa e descobriu outras? Você teve que fazer ajustes? Um projeto de intervenção, gente, não é uma vez. O nome disso é cirurgia. Projeto de intervenção, ele é longitudinal. Não é uma festa que você faz e acaba. Então a gente precisa proteger a nossa profissão e a forma de protegê-la é saber fazer bem o projeto de intervenção. Certo? Pode passar. Bom, vamos lá para o miudinho do projeto de intervenção, tá? No diagnóstico, isso tem que incluir o que eu chamava, na minha época, há 30 e tantos anos atrás, de recurso de comunidade. Então, eu tenho que bater uma foto daquela comunidade. Então, o que, que tem disponível nela? E aí, quando a gente fazia isso, e vocês vão ouvir de alguns profissionais que isso é desnecessário, para mim não é. Eu preciso saber quantos terreiros tem, quantos hospitais tem, se tem delegacia, se não tem, supermercado, porque, a depender do que eu necessite, são esses sujeitos da comunidade que vão estar apoiando a intervenção ou não. São nesses lugares que os usuários que estão sob os meus auspícios, eles circulam. Tem quadra, não tem? Como é a relação entre as igrejas daquele território, né? As práticas religiosas dali, eles interagem bem, não interagem? Quantas igrejas católicas, quantas evangélicas, quantidade e qualidade. Disso que a gente chamava antigamente de recurso da comunidade. Tá? Sempre ouvir tanto a comunidade interna, institucionalizada, atendida pela instituição, quanto a comunidade externa. Ah, professora Marcela, mas por que no projeto de intervenção eu tenho que sacar isso? Porque às vezes você vai precisar fazer intervenções na comunidade externa. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás eu estava dando aula
e uma unidade socioeducativa ia se mudar para um bairro lá em Salvador. As pessoas deste bairro fizeram um abaixo-assinado para aquela unidade socioeducativa que ia receber meninos e meninas em conflito com a lei naquela rua especificamente, naquele bairro. Se você não prepara o bairro, qual vai ser o acolhimento que esses meninos vão ter e meninas ao sair de lá? Ao necessitar, por exemplo, caso haja um projeto de empregabilidade, estar lá. Como é que vai ser? Eles nem foram e já tinham um abaixo-assinado para eles não irem. E aí, o que você tem que fazer? Se você é assistente social que está à frente desse projeto de transição de um grupo de adolescentes que estão saindo dessa unidade para outra. Então, as intervenções, e foi muito bom lembrar dessa história agora, as intervenções, às vezes, não são com seu público-alvo, mas da população em torno. Eu não tenho que falar com as mulheres que elas denunciem só a violência. Eu tenho que falar com os homens que não sejam violentos. Eu tenho que falar que as mulheres, mesmo de determinadas práticas religiosas, não acolham a violência com a sua vizinha. Eu tenho que falar isso nas escolas. Só com intervenções desse plano eu vou ter uma prática mais protetiva com as mulheres. Mas a gente só intervém nas mulheres, que é uma intervenção necessária, mas é a única. Eu mando as mulheres denunciarem, elas vão e denunciam, corajosamente vão e denunciam. E no território não tem lugar para as mulheres se abrigarem. Ela volta para casa da pessoa que a agrediu. Então, a violência contra a mulher, a violência contra a população LGBTQIA, PN+, a violência contra a pessoa mais velha, ela não é uma intervenção individual. Ela requer intervenções para além das instituições que recebem essas pessoas. Então, existe muito trabalho a ser feito, gente. Existe muito estudo. E estudo, pesquisa, conhecimento é instrumento de trabalho de serviço social. Essa é a nossa peculiaridade. A investigação em serviço social é para criar subsídios para intervenção. Formar assistentes sociais não é formar pesquisadores. Nós temos outras práticas, outras formações que formam única e exclusivamente pesquisadores. Para nós, a investigação é instrumento de trabalho. O conhecimento é instrumento de trabalho. Perfeito? Então, ao coletar dados, eu preciso coletar dados em quantidade, porque a quantidade me diz a frequência de determinados. Lorena, depois você me explica isso melhor aí. Precisamos com brevidade intervir. Sim, agora entendi, desculpa. Intervir para todos, exatamente, exatamente. Perfeito, Lorena. Por que eu preciso de quantidade? A minha formação me deu estatística. Estatística me diz da frequência de determinadas ocorrências no âmbito social. Então, para que eu estudo estatística em serviço social? Eu estudo. Ah, para pesquisa? Não! Eu estudo para intervenção. Porque se eu não souber quantidade de mulheres, quantidade de homens, quantidade de negros, quantidade de branco, quantidade de indígenas, quantidade de comunidade quilombola,
quantidade de crianças, quantidade de escolas disponíveis ou não. Se eu não souber quantidade, eu não consigo elencar a frequência dos fenômenos sociais que ocorrem naquele território. Com a quantidade, eu também preciso ter a qualidade. Nessa comunidade aqui morrem muitas crianças. Morrem de quê? Tudo bem? Morre de violência, morre por questões de saúde, que tipo de questão de saúde? Morre porque a cobertura de saúde é frágil, como é isso? Então, a gente precisa de dados de quantidade e dados de qualidade dessa realidade. Preciso a contextualização com os usuários. Lembrem-se, a gente vive batendo no peito dizendo que tem um projeto ético-político. A gente vive dizendo que segue a teoria social crítica, o materialismo histórico dialético, coloca essas frases lá. Mas a gente está fazendo isso mesmo? Que quando eu crio um projeto de intervenção sem ouvir o usuário, eu não estou seguindo o materialismo histórico dialético, eu não estou seguindo o projeto ético-político, eu sequer estou executando o código de ética. Às vezes, o projeto de intervenção é melhorar a qualidade do serviço, isso é um dos princípios lá do código de ética da gente. Defender a pluralidade de ideias está lá no código de ética da gente. E se a gente pensa diferente, ou quer fazer um projeto diferente, um colega tesoura a gente. Então, é importante nos projetos de intervenção resgatar o usuário e ter estudo para ter argumento. É muito fácil não ser assistente social, é só não fazer projeto de intervenção. E aqui cabe uma reflexão, e é só uma reflexão, gente, não é um mandato. Cuidado com a desculpa da autonomia relativa, porque todas as pessoas que vivem em sociedade têm autonomia relativa, isso não é uma peculiaridade do serviço social. Então, nós somos interdependentes, por isso a autonomia relativa. O médico precisa de um instrumentador para fazer cirurgia. Se o instrumentador não tiver instrumento, porque o hospital não viabilizou, ele não faz cirurgia. Nós somos interdependentes, é disso que trata a autonomia relativa. Cada um de nós, no âmbito profissional, está num lugar na divisão sociotécnica do trabalho, isso é interdependência. Alguém precisa que o assistente social faça alguma coisa para que ele possa fazer outra. É assim. Então, a gente tem utilizado a autonomia relativa, não todos, né? Mas alguns, como explicação e justificativa de não fazer nada no âmbito institucional. E é o que eu digo sempre: todos nós temos autonomia relativa no modo de produção capitalista, é isso aí. Nós somos, Lorena, interdependentes. Ninguém pode tudo. Ninguém. Até a pessoa mais rica do mundo depende de outras pessoas. Ele sozinho não faz a riqueza dele, né? Então, é importante a gente estudar mais, porque a autonomia relativa tem sido usada como argumento para nós seguirmos o que a Yamamoto falou naquele texto introdutório, só as rotinas institucionais, sem sermos propositivos. E não é isso, certo?
No que se refere, você coletou esses dados todos, você construiu esses dados todos, você usou base de dados secundários, né? O que são dados secundários, professor? São dados que você não produziu. O IBGE tem um perfil de determinado público, de determinada região, de determinada política. Então, bora usar isso para dar fundamento, para dar consistência para o nosso projeto. Então, você fez tudo isso, esses dados têm que ser analisados. E aí entra o que vocês e eu aprendemos na universidade. Entra com a fundamentação teórica, entra com a fundamentação técnica, entra com a fundamentação ética e entra com a fundamentação orçamentária. Tem projetos de intervenção que não geram custo nenhum para a instituição. Por que que eles não são feitos? A gente não faz, gente, uma proposta de intervenção conversando assim em pé, tomando um cafezinho, não. Ali você troca ideia. Uma proposta de intervenção tem que estar escrita, fundamentada, debatida com os colegas, debatida com os usuários. É isso que vocês querem dessa forma? É a principal necessidade de vocês, certo? Quando a gente faz esse mapeamento, regularmente a gente localiza várias necessidades sociais. Mas a gente precisa hierarquizar essas situações encontradas e transformar as necessidades sociais em demandas. Tem uma autora, o sobrenome é Vanderlei, ela e o marido. Desigualdade Social é o livro, em que eles falam sobre, versam sobre essa questão da desigualdade. E foi lá que eu aprendi a diferença entre necessidade e demanda. Demanda é criada através do profissional que pega a necessidade e dá a ela uma cara técnica. Isso é demanda. Então, uma população está com fome, isso é a necessidade, né? Transformar aquele fenômeno de fome em uma ação que seja exequível longitudinalmente, com recurso, com reflexão, com indicativo de perdas de vida, com números sobre isso é demanda. O profissional é que faz isso. Não adianta dizer que é uma necessidade. É o profissional que, teoricamente, vai dizer: olha, tem um marcador legal que protege esse povo, tem outra a lei aqui que diz isso. Tá. Isso constrói a demanda e mostra para a instituição: ó, precisa ser feita alguma coisa. Certo? E aí, como é que a gente hierarquiza, né? Primeiro, a gente hierarquiza com os usuários. A gente tem que pegar o que é mais urgente, o que é mais exequível e o que é mais processual. Existem necessidades que são transformadas em demandas que têm que ser atendidas rapidamente. São urgentes. Tem outras que são mais exequíveis. Exequíveis porque o custo é mais baixo, porque eu tenho as condições objetivas ali na mão para aquilo ser feito, então eu posso fazer aquilo mais rapidamente. E tem coisas que demandam um pouco mais de tempo, que demandar mais tempo pode demandar mais recurso. Então, eu preciso ter essa capacidade técnica de ter esse discernimento. O que é urgente, o que é exequível, o que demora mais tempo. E aí, com essas informações, que o conhecimento teórico, técnico, ético e orçamentário ajuda a gente a construir, e estruturar o projeto de intervenção. Perfeito? Misericórdia, tem que correr. Pode passar. Bom, eu falei lá da importância, né, do cronograma de execução. É muito importante que você conte essa história da intervenção. E desde o início, né? Levantamento das necessidades, conhecimento da realidade, estabelecimento do projeto de intervenção, determinação das metas,
primeira fase do projeto vai ser assim, vai acontecer tal atividade, tal isso, tal. No meio, sempre colocar um processo de monitoramento e de avaliação parcial para ver se o que você propôs está rolando, está acontecendo do jeito que você disse que ia colocar, né? Então, é muito importante que a gente estude formas objetivas de monitoramento, né? Mas como é que eu vou fazer um monitoramento se o meu projeto de intervenção é um dia só? Como é que eu avalio um dia só? E que aspecto da realidade eu vou mudar fazendo uma coisa só? Eu só conheço o Deus que fez isso. Fiat Lux, se a luz foi feita, numa porrada só. Mas ele é Deus, né? Aí não é o caso da gente. A gente é ser humaninho e a gente precisa de outros aspectos. A gente precisa de mais tempo para poder produzir e monitorar uma intervenção. Muito cuidado com a questão dos recursos materiais e humanos. Ninguém nasce sabendo fazer projeto de intervenção, a gente tem que treinar, se aperfeiçoar, correr atrás, pedir ajuda, mas substancialmente a gente precisa estudar, praticar a construção de um projeto de intervenção, tá? Então, tem projetos de intervenção que não vão poder ser feitos só com a gente, assistente social, vai ter que ser feito com outras categorias profissionais, porque a necessidade que está mobilizando aquele projeto de intervenção precisa de outro profissional, não sou só eu. E pode ser um profissional de dentro da instituição ou de fora, certo? Eu vou dar um exemplo. Ó. Ah, o pessoal da UF chamou a mim e outros colegas para falar para as meninas e meninos do mestrado profissional de enfermagem sobre ciclos de vida. E eu fui falar sobre envelhecimento. E aí tinha uma colega da gente falando sobre crianças, outro falando sobre adultos jovens e população LGBT, e eu falando de envelhecimento. Eu fui a última a falar, porque eles seguiram os ciclos, né, de vida. E foi muito interessante o debate. Ali foi uma intervenção? Foi. Como é que a gente acompanhou que aquilo está surtindo efeito? A qualidade das perguntas, isso monitora. A qualidade das reflexões, no meu caso, na condição de professora, isso monitora. O retorno, quando nós saímos, das professoras que nos convidaram, né, para poder falar, como as pessoas se mobilizaram, como elas viram aquilo de forma diferente, como o debate, né, com os 3 ciclos lá de vida. Então, você tem marcadores que te dizem se aquela intervenção surtiu ou não efeito. E o surtiu ou não efeito não é se a pessoa gostou ou não gostou. Surtir ou não efeito é você conseguir mensurar o impacto daquilo no fenômeno que você quis mudar. Por que a gente faz projeto de intervenção? Porque eu estou vendo uma coisa que precisa ser transformada, que está criando obstáculo, que está comprometendo aquela comunidade, aquela família, aqueles sujeitos daquele território. Então, eu traço uma meta para mudar aquilo, de alguma forma, em alguma dimensão. E mudando aquilo de alguma forma, em alguma dimensão, eu vou ter um resultado diferente. Porque se eu faço uma intervenção e está igual como se eu não tivesse feito, alguma coisa no processo da intervenção está equivocada. E a própria realidade concreta está dizendo, não adianta ter marcador legal se não tiver uma intervenção. De uma intervenção precisa, uma intervenção onde a gente avance, certo? Então, a gente precisa disso. Então, todas as metas, elas têm que ser observadas ao final da intervenção, se elas geraram resultado. Porque quando você diz assim, eu quero diminuir a mortalidade de mulheres em 20%. Aí você tem uma série de atividades que você faz com homens, com mulheres, com a questão da polícia, com isso, com o que. Pronto, você fez. Em quanto tempo você quer aquilo? Você quer aquilo em um ano? O teu resultado é o que você está perseguindo na meta.
Você conseguiu? Foi igual, superior ou inferior? Não teve impacto? E quando um projeto de intervenção não teve impacto, a gente precisa, ao final, avaliá-lo para ver onde foi que a gente errou. O bom é que com o sistema de monitoramento você pode ver, opa, as coisas não estão andando. Por que será que não estão andando? E aí você pode reconduzir o projeto de intervenção. Dá para entender que não pode ser um evento num dia só, gente? E eu vou dar aqui como exemplo. E essa aula aqui vai ficar disponível na TV UFRB, esse mini curso, vocês vão poder ler, a gente vai colocar também lá no nosso canal do GT, vocês vão poder acessar também. Mas vocês não vão aprender tudo de projeto só com esse mini curso. Beleza? Eu vou pedir ao final aqui que vocês também avaliem. Vocês acharam bom, acharam ruim, o que faltou, o que podia melhorar? Pererê, eu vou pedir que vocês façam isso, porque essa é a prática. A gente precisa aprender a se avaliar, precisa aprender a enfrentar, através do processo de avaliação, a necessidade de mudanças do nosso fazer. Não precisa ter medo, isso é da condição humana. Às vezes propõe alguma coisa que não dá certo. E aí a gente tem que propor outra coisa, tem que fazer outra coisa. É assim, certo? É assim. É mini curso 35, Neide, mini curso 35. Bora lá. Então, o que eu estou chamando da gente chegar a resultados? Quem já foi meu aluno sabe disso, né? Eu chamo isso de deslocamentos de realidade. Perfeito? Então, você tinha uma realidade que você conheceu, que você fotografou e achou aquela atividade, aquela ocorrência continuada de determinada ação social que faz mal para a comunidade, faz mal às mulheres, faz mal a algum grupo. Deixa lá ainda no outro, por favor. Não passa agora não, volta ali rapidinho. Isso. Volta para trás. Eu já vou acabar, mas não estou acabando. Mais um para trás. Mais um para trás. Aí. O deslocamento de realidade é você ver que aquilo que você elegeu como objeto do teu projeto de intervenção, ele se modificou um pouco, ele se mexeu um pouco, graças à sua intervenção. É isso que eu chamo de deslocamento de realidade. A gente não consegue transformação social, gente, a partir desses projetos de intervenção, de uma forma fantástica para todo mundo. Isso é construção histórica. Então você tem que ir, às vezes você tem o elemento cultural é um elemento muito forte para determinados padrões de violência, determinadas culturas e regiões. Então, e aquilo foi construído em muito tempo. Então a gente vai precisar de algum tempo para poder mudar valores naquele local. Contribuir para que as pessoas percebam que aquilo é um equívoco, que aquilo tem consequências, que aquilo não é bom. Entende? Então, a gente opera com deslocamentos de realidade, com pequenas transformações, mas que os sujeitos reconheçam como transformação. Não é você que tem que reconhecer, é ele que tem. Daí a nossa intervenção sempre socioeducativa. Para ter monitoramento, isso ajuda nas formas de avaliação processual e final, que devem todas ser registradas, certo? O projeto de intervenção é técnico, não é qualquer pessoa que faz. Assim, acordei e vim no projeto de intervenção, não é assim, certo? Sim, Lúcia, é utilizar as outras áreas, mas sempre coadunando com o que a gente está precisando, né? Trazendo para a nossa necessidade, que é isso que a gente precisa tecnicamente defender. E a apresentação de um projeto de intervenção, a introdução, são as últimas coisas que a gente faz na redação, né? Como é que a gente introduz, como é que a gente apresenta, é depois que ele está lá, já encaminhado, já utilizado, e é sempre importante a cooperação entre os colegas. Existem colegas que não sabem cooperar, existem colegas que vão dizer assim, mas você está trazendo isso, vai ser mais trabalho para a gente, deixa isso para lá, né?
mas é importante ouvir esses colegas, né, também, oportunizar que os colegas tenham um projeto de intervenção, que o setor ou o serviço do serviço social tenha esse projeto de intervenção para além das rotinas, como Yamamoto disse. Pode passar? Bom, eu tenho alguns pedidos para que sirvam assim, de substrato para vocês, tá? Primeiro, não parem de estudar, visitar a origem, né? Voltar a ler os básicos, os clássicos e desenvolver a sua visão de mundo, porque profissionais que não têm visão de mundo, profissionais que não defenderam, não definiram de que lado da história estão, eles preferem as rotinas. E nem sempre as rotinas institucionais elas levam ao sucesso, inclusive do próprio profissional. A gente tem alguns colegas que sentem esse incômodo, né? E aí eu fico feliz quando eu vejo esses profissionais que estão incomodados, até entristecido com o que está fazendo, e eu sempre pergunto a eles, os estimulando, faz um projeto de intervenção, vê aí o que você pode aprimorar dentro do seu local de trabalho, né? Para os estagiários, quando eu estava com estágio supervisionado, eu dizia o que você pode contribuir para que o trabalho do colega seja exitoso, seja melhor. Daí a importância de quem é assistente social, está aqui presente, ou vai assistir esse minicurso depois, acolha sempre o estagiário, bote sempre o estagiário para participar, é, do processo de aprendizagem, o estagiário oxigena, né, a nossa cabeça, nos desafia também, e bota a gente para andar, né? Estudem a estrutura burguesa de sociedade. Muito obrigada, Vaneide, muito obrigada. Espalha esse link, né, do YouTube para que mais colegas possam acessar. Então, a gente precisa entender o que a gente estudou para fazer, o que quer dizer quando eu digo que eu sou marxista, que eu uso o materialismo histórico dialético, ou que eu uso a teoria social crítica? Isso tem que ter uma diferença no nosso processo, senão não tem sentido, né? Definir o lado, que eu acho que é importante. Nós somos o nosso primeiro usuário. Tudo que eu aprendi em serviço social fez com que eu tivesse a minha leitura sobre o tipo de vida que eu tinha, sobre as dificuldades históricas que minha família da pobreza enfrentou e enfrenta, porque eu não sou da riqueza, eu trabalho para pagar minhas contas. Então, eu sou o meu primeiro usuário, vocês também, tá? Tentem não optar pelo mais fácil, tudo que é mais fácil tende a alienar. Então, não é fácil ser assistente social. Quem entra em serviço social pensando que é fácil, está dando um tiro no pé. O trabalho é de reconstrução da relação que priorize o coletivo. Boa parte das políticas públicas tem foco nos indivíduos, nas famílias, e esqueceram essa perspectiva mais coletiva, mais abrangente, e a gente precisa resgatar isso. Porque não é uma ou outra mulher que sofre violência, não é um ou outra criança que sofre abuso, não é uma ou outra pessoa que está sofrendo porque é da população LGBTQIAPN+. São muitas pessoas. Então, essas saídas têm que vir pelo coletivo também. Pode passar. Trabalhem com todos os sujeitos da comunidade, não dá para você ficar escolhendo um ou outro para trabalhar, beleza? Então, se eu for trabalhar com fortalecimento da identidade étnica de uma comunidade indígena ou negra, não é só trabalhar com eles, é trabalhar com quem está fora deles, que tem as ações racistas, que tem os preconceitos, entende, gente? Usem o código de ética, principalmente os princípios. Quando eu estava dando supervisão de estágio, eu dizia para os alunos: você vai construir seu projeto de intervenção, eu quero 3 dos princípios do código de ética no seu projeto de intervenção. Senão, ele não é do serviço social. Olha lá e veja como você incorpora, né? Parem de dizer o que não devemos fazer e vamos mostrar o que nós podemos e sabemos fazer. Chega, gente, de perder tempo dizendo o que não é nosso. Vamos mostrar o que é nosso.
O que é nosso é isso aí que eu estou falando. O que é nosso é a nossa consistência teórica. O que é nosso é a nossa dimensão ético-política. Mas isso tem que estar materializado no nosso fazer. Não adianta ser um discurso, né? Desenvolva a profissão. A gente está aqui nesse mini curso, e eu estou dando esse mini curso porque eu estou querendo contribuir com o desenvolvimento da profissão. Vocês estão aqui porque estão querendo aprender. E aprendendo, vão contribuir ativamente para o desenvolvimento da profissão. Desculpa. Pode passar. Tinha mais um, bota aí. Acho que tinha mais um. Então pode passar. Bom, eu queria fazer propaganda aqui, aproveitar esses últimos momentos para responder algumas questões, caso vocês tenham. A gente teve a oportunidade de dialogar e eu respondi algumas no meio da nossa fala. Mas como o Gustavo, daqui a pouco eu respondo, Beatriz. É a frequência das necessidades. É a frequência das necessidades. Como o Gustavo bem falou, na apresentação, eu sou do grupo, coordenadora do grupo de trabalho de Serviço Social e Educação, que é o GTSS Edu, que hoje é campo de estágio, né, do curso de Serviço Social, e também do GTempo, que é o grupo de trabalho de envelhecimento populacional. Nós temos um Instagram que está aí, é o GTSS Edu e GTempo. A gente gostaria que vocês seguissem, acompanhassem. Nós temos um canal no YouTube que tem vários minicursos sobre o campo da educação e de envelhecimento. Inclusive, vou chamar vocês aqui para algumas atividades que a gente vai fazer. E entrem lá no nosso YouTube, se inscrevam, divulguem, assistam as lives que já estão lá, que são com profissionais extremamente competentes, muito generosos, que foram distribuir o conhecimento deles conosco. E eu queria muito que vocês também pudessem acessar, né, o nosso canal. Pode passar. Queria agradecer a presença de vocês aqui. É verdade, Bia, a presença de vocês aqui. Aqui estão os meus contatos. Eu sou professora da UFRB, né, do curso de Serviço Social, lá em Cachoeira. Meu e-mail está aí, meu telefone que é Zap. Eu também tenho um Instagram, que é @marcela.silva1969. E queria agradecer a vocês a oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo, trocando comigo informações, e estou à disposição caso vocês queiram fazer alguma pergunta, se alguma coisa não ficou claro para vocês, ou se vocês querem. Opa, tem pergunta de Lorena. O que fazer quando os próprios professores apoiam fazer palestras para não terem mais trabalho? Pô, Lorena, é triste isso. O que eu acho, e como eu acredito na força da base, né? Eu acredito muito na força dos estudantes. Vocês, estudantes, são os usuários das universidades. Vocês não sabem a força que vocês têm. Insistam com esses professores. Insistam em mudar os currículos. Eu estou fazendo agora a pesquisa do pós-doutorado, né? Então, eu estou assustada com a quantidade de universidades que só tem 2 estágios. Não dá para você fazer esse mergulho tão importante para a profissão só com 2 estágios. Tem profissionais que acreditam que dá. Como eu tenho uma memória de 5 estágios, então eu avaliei. Meu projeto de intervenção durou 1 ano. Então eu pude ver se o que eu propus surtiu efeito, não surtiu, se a coisa estava incluindo as pessoas ou não, se estava surtindo efeito para a própria instituição, tanto é que ficou na instituição, meu projeto de intervenção. E quando eu cheguei nessa instituição, teve outros colegas lá com outros projetos de intervenção que ficaram, foi incorporado pelas profissionais. Então veja que coisa massa. Então, quando a gente faz uma palestra, e entendam, a palestra é importante, mas qualquer outro profissional lá pode fazer uma palestra.
É o que nos diferencia. Você fazendo uma palestra, você vai aprender as habilidades profissionais necessárias? E às vezes nem são vocês que fazem a palestra, vocês chamam alguém para fazer a palestra por vocês. Então, como é que fica a sua relação com o usuário? Como é que fica? Então, não é uma discussão moral, né? Se é bom, se é ruim, se eu gosto, se eu não gosto, tal. Não é isso. É uma discussão se esse tipo de prática está formando você para o exercício profissional. Essa é a questão. Então, insistam com todos os professores de vocês, de qualquer instituição, que vocês querem ter uma experiência de um projeto de intervenção que seja mais longitudinal. Obrigada, Beatriz, por sua presença e também pelas questões. As suas questões me ajudaram muito. Muito obrigada. Então, a gente precisa disso. Então, vocês são alunos de diversas instituições. Vocês não são He-Man, mas vocês têm a força. Sabe como é que é? Vocês precisam, como todas as categorias no módulo de produção capitalista, tem que aprender a se unir para lutar historicamente. Às vezes, pode ser que vocês lutem agora e vocês já estão saindo e vocês não recebam o bônus da luta de vocês, mas os demais que virão atrás vão receber. E é isso que é fazer história. É isso que é você ter compreensão do que é a teoria social crítica, do que é o marxismo. A gente não luta só pelo presente. As pessoas que lutaram para a gente ter o que a gente tem hoje, elas não usufruíram, a maioria delas não usufruiu pelo que lutou. Então, a gente que está usufruindo da luta de muitas pessoas. Então, os nossos projetos de intervenção, eles têm que ter esses marcos longitudinais. E principalmente aquela característica que eu falei no início. Não é para ser um projeto de intervenção para a universidade, não é para ser um projeto de intervenção para a instituição. Porque, imagine, daqui a pouco vocês serão profissionais. Tem muitos profissionais aqui presentes, né, que já disseram que são assistentes sociais e tal. Então, imagine um profissional que recebe um aluno e que o projeto de intervenção do aluno é uma palestra. A mensagem que a gente está dizendo é que é fácil, entende? Então, todos nós precisamos nos apoiar mutuamente. Os professores, rever os currículos, entender que a gente precisa de mais tempo para estágio, porque o estágio é a primeira experiência concreta que vocês têm, né? Vocês ficam enchendo o saco da gente. Aí, prática e faz um folder. Vai para a prática e faz uma palestra. Será que é isso que o assistente social faz só? Dessa forma, desse jeito, né? É isso, a gente tem que ter nosso diferencial. E nosso diferencial, e eu acredito nisso, por isso que ofereci, né, esse mini curso, o nosso diferencial, ele se expressa através da qualidade dos projetos de intervenção. Você não vê psicólogo, eles têm outros instrumentos, não tem um projeto de intervenção. Você não vê um pedagogo, um professor tem projeto de intervenção. Ele tem outro instrumento de trabalho, né? Então, a gente que é assistente social, a gente tem o projeto de intervenção. E ele tem se esvaído em detrimento da sobreposição de rotinas das políticas públicas e das instituições, né? E nós precisamos lutar contra isso em todos os espaços, seja nos espaços formativos, seja nos espaços socioocupacionais, seja nos lugares onde se debate as políticas. A gente precisa estar lá garantindo que a nossa intervenção é de qualidade, atinge o público e tem um quilate, não é qualquer coisa não, não é qualquer um que faz o que a gente faz não. A gente precisa defender isso. Perfeito?
Ó, Maria José, obrigada por suas Pronto, palavras. Marcela, olha, Bom, obrigado por essas palavras tão lindas, né? Eu acho que todo mundo aqui se sentiu muito contemplado com o que você falou. E é tanto que a gente tem um monte de comentário aqui do povo batendo palma, falando sobre. muito Lúcia bom. mesmo fala, reflexão importante. O minicurso trouxe elementos importantes para repensar o projeto de intervenção. Maria José Mendes fala, muito obrigado, professora. Mas, Marcela, suas palestras são um show de conhecimento. Parabéns. Obrigada, meu bem. Eu acho que foi enriquecedor para todos. E as perguntas, tiveram bastantes perguntas, mas você foi acabando respondendo no meio do caminho, então eu acho que agora esse momento onde você vai dar suas considerações finais para a gente encerrar, porque já está chegando Beleza. pertinho já do horário, do limite. Então esse momento é seu. Obrigada, Gustavo. Muito obrigada, viu, por você ter aceitado também fazer mediação. O Gustavo está com o pé mais para fora da universidade do que para dentro, né? Então, eu disse, não, ele trabalha muito nos bastidores, a gente no GT, mas agora ele tem que aparecer também, que daqui a pouco ele está aí, sendo um colega meu de profissão. Eu queria agradecer, né, de novo, convidar vocês a, a participarem desse. Eu vou fazer um movimento, porque eu estou afastada agora, mas eu vou fazer esse movimento da gente retomar essas questões do projeto de intervenção, o grande diferencial nosso. Peço a vocês que compartilhem, né, esse mini curso, que a gente possa criar aí uma rede de estudo mesmo, né? De, de qualquer um de vocês, gente. Vocês são pensadores da profissão, tanto alunos quanto profissionais. Vocês são pensadores, vocês podem contribuir bastante com o desenvolvimento da profissão. Então, agradecer ao Reconcitec, né? Vida longa ao Reconcitec, que está agora em 2024, que a gente consiga, né? Ter esses espaços para propor, né? Esses debates, esses minicursos, essas palestras que a gente faz. Queria convidar vocês, o Gustavo, não sei se você pode mandar aí para os meninos, o card ou o videozinho que a gente fez das atividades que a gente está. Eu vou estar numa mesa com a professora Cláudia Feio, que está discutindo ageísmo, né, envelhecimento, muito importante. Vou estar numa mesa com a professora Moema, da UEPB, que é a minha supervisora, discutindo formação profissional em serviço social e precarização das políticas públicas, né, essa condição que a gente está vivendo agora. Tem um debate da professora Beth com um aluno dela, produto do PIBIC dela, a professora Elizabeth Alcoforado, que é sobre Negativitó, que é um projeto que ela tem, muito exitoso, que ela tem achados e vai trazer aqui para a gente. Então, nós temos esse convite para vocês, né? E assistam na medida do possível, se não na hora que estiver rolando as coisas, assistam depois as outras apresentações. E quem tiver em Cruz das Almas, por favor, vão assistir a produção dos estudantes, né, da nossa universidade, que a produção de conhecimento é para o povo todo, não é só para a gente lá dentro, não. A gente não quer produzir coisas só para constar no Lattes, não. A gente quer que a comunidade saiba o que a universidade faz, que a gente, oi, Yuri, muito obrigada, bom te ver aqui. Saiba que a comunidade acadêmica faz e só existe universidade para servir as pessoas. Eu particularmente acredito nisso. Yuri, já vou lhe dar uma tarefa, viu? Botar essa nossa live aqui lá no nosso grupo, lá no nosso canal do YouTube. E, gente, muito, muito obrigada, assim, né? Os monitores que estão aqui nos bastidores. Acompanhe a gente nas redes sociais também, porque a gente vai continuar, né, fazendo a propaganda dos espaços e dos debates. Tem muita gente do GT de Serviço Social e do GT de Envelhecimento que está lá com conhecimentos em várias áreas, né? Porque eu não aprisiono os alunos, tem que falar só de educação ou só de envelhecimento, fala do que você quiser e vá se amostrar. E que vocês possam utilizar é, o minicurso aqui da melhor forma possível. Obrigada, viu, os monitores do Reconcitec que estavam aí nos bastidores ajudando a mim e a Gustavo. E vamos fortalecer a nossa profissão,
vamos fortalecer a formação profissional, vamos encarar o estágio como um momento especial da formação, e dentro do estágio, o projeto de intervenção como aquela chave que vira, né, que mostra para o povo o que um assistente social faz. Então, eu espero ter ajudado todas e todas vocês e que a gente possa disseminar essas informações por aí. Muito obrigada. É isso, Marcela. Obrigado novamente. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o finalzinho, né? A presença de vocês é muito importante. E eu acredito que a fala de Marcela vai servir, né? Tanto para o profissional quanto para os estudantes também. Reiterando, obrigado aos monitores, que é Adriele e Luiz. Vocês foram ótimos aqui. E é isso, gente. Até a próxima.